fakes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar outra vez sobre o Sr. Monark, já que eu fiz uma votaçãozinha lá na aba comunidade e pra minha surpresa, o sim pra fazer vídeo sobre isso ganhou disparado. Então, fakes, democracia, né? Sinceramente, eu não curto falar muitas vezes sobre a mesma pessoa, eu até evito, mas é que o Monark realmente se superou dessa vez e ele conseguiu a façanha de se tornar a pessoa mais relevante do Brasil. O cara é um verdadeiro gênio. E olha que eu não tô sendo nem irônica quando eu chamo ele de gênio, porque você pode não gostar do Monark, você pode discordar de tudo que ele fala, só que chamar ele de burro e irrelevante não rola. Além do Monark conseguir ter chegado no topo daquilo que ele se propôs a fazer 2 vezes, é inegável que hoje ele tá influenciando bastante a mídia brasileira e com certeza o Flow movimenta boa parte dos discursos que surgem na internet. E ainda por cima, a gente tem que agradecer a existência do Flow, que conseguiu gerar mais emprego do que o Paulo Guedes prometeu. Se o Flow não existisse, a gente ia ter mais de 4 milhões de desempregados no Brasil atualmente. E isso só a quantidade de emprego direto que eles criaram, deixando os canais de corte usarem os conteúdos deles, né? Então, por que o Monark vive sendo chamado de burro? Por que o Monark vive tomando lacradinha de convidado quando debate certos temas com eles? Eu tenho uma possível explicação pra isso, só que eu já adianto que essa questão não é nenhuma novidade pra humanidade. Ou pelo menos não devia ser, né? Na Grécia Antiga, os filósofos faziam algumas teorias sobre conhecimento e eles dividiam o saber em alguns niveizinhos que tem nome esquisito, mas que vão ajudar a gente a entender melhor. Esses níveis eram doxa, sofia e episteme. A doxa seria meramente uma opinião pessoal aí que não precisa ser fundamentada. Geralmente é baseada no conhecimento espontâneo, nas observações da própria pessoa. Eu acho que é aqui na doxa que a gente encaixa o Monark com o famoso papinho de bar que ele tanto defende com unhas e baseadinhos no Flow. Mas então o que seria o oposto de uma opinião pessoal? A episteme, que é um conhecimento mais científico, mais técnico, mais metódico, e que por esses motivos chega mais perto da verdade das coisas. A doxa não precisa ser fundamentada em nada concreto. Os gregos faziam essa distinção ali justamente para separar a opinião do conhecimento na hora de entender alguma coisa, e assim chegar um pouquinho mais perto possível da verdade. Alguns saberes você pode compartilhar num bar com os teus amigos, só que outras coisas você tem que estudar a fundo para poder debater, racionalizar os argumentos para então chegar em algum lugar. Na grande maioria das vezes, para não dizer sempre, né? O Monark não tem fundamentação nas coisas que ele fala, porque parece que ele faz questão de só se apoiar na opinião pessoal e subjetiva dele, até que sair ali do mundinho dos achismos e fazer uma ponte com o mundo real, questionando as verdades absolutas dele. O Monark meio que vive nesse mundo ali onde ele idealiza as coisas no achismo, sem se preocupar com o conhecimento em si. Só que alguns dos convidados que ele leva lá estão vivendo num mundo completamente diferente, num mundo onde as pessoas consideram fatos concretos para poder tentar entender e debater e então chegar a alguma evolução. Eu fico até meio triste dele ter oportunidade de falar sobre certos assuntos com pessoas que têm tanto conhecimento e não aproveitar porra nenhuma da conversa. Parece que ele simplesmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro, ou que ele só tava esperando a vez de falar mesmo e não ouviu porra nenhuma. Eu não sei se o Monark já percebeu que ele tem uma escolha a ser feita aqui. Se ele quer ser relevante no mundo em que ele se propôs a entrar quando debate certos assuntos que tem que ter mais conhecimento, ou se tá bom mesmo pra ele ganhar 50 mil por mês, ficar repetindo sempre os mesmos argumentos bestas dele sobre assuntos que ele já teve oportunidade de raciocinar melhor, porque ele conversou com pessoas fodas sobre isso. Sinceramente, eu não vejo escolha errada aqui, só que eu sinto que o dinheiro não é algo que vai preencher o vazio do Monark, e muito menos a maconha, né? Então eu queria muito ver ele se aprofundar um pouquinho mais nos fatos na hora dele defender as opiniões dele. E veja bem, eu não tô falando que ele tem que concordar com um convidado especialista, e sim que já que ele tá se propondo a um debate de ideias, que pelo menos ele saia da superficialidade dos argumentos que ele tá repetindo nesses quase 3 anos de Flow. Não me incomoda nem um pouquinho o fato do Monark ser a favor de liberação de porte de arma, de ser contra a cota, mas o que me deixa profundamente triste mesmo é ver que ele usa os mesmos argumentos em todo esse tempo de existência no Flow. O cara não fez um fodendo progresso no que se trata de ajustar o ponto de vista dele ali com o conhecimento que ele teve a oportunidade de adquirir. Pra alguém que quer ter o programa mais influente do Brasil, o que pra mim é totalmente incompatível com a proposta ali de conversa de bar, né? Tá sendo triste ver que no Flow vão pessoas com visões diferentes, especialistas de várias áreas, e a única forma como essas pessoas estão enriquecendo o Monark é com dinheiro e não com conhecimento. É como se tudo que o Monark falasse sobre não fazer pelo dinheiro fosse só da boca pra fora. Não adianta falar que não faz pelo dinheiro quando a única coisa que sobra quando o teu convidado vai embora é o dinheirinho que você ganhou com as views que ele te trouxe, e não o conhecimento fudido que ele compartilhou com você. Agora vamos ver um pouquinho sobre esse debate recente que ele teve com o Freixo sobre cotas e porte de armas. Bom, o Underted mandou salve, salve família. Freixo, voltando à questão das cotas. Concordo com o Monark sobre as cotas por renda e não por questões raciais. Veja, existem brancos pobres e negros ricos também, mesmo que em minoria. Tenho medo de que uma política de cotas raciais possa piorar mais o racismo do que resolver o problema. Você é branco ou você é
Preto. Pouco importa a tua pergunta, Freixo. Pouco importa se o cara é preto, se o cara é branco, porque o cara que perguntou isso tá com uma dúvida sobre um tema muito delicado. E tu tá tendo a oportunidade de dar instrumento pra ele pensar por si só e chegar a uma conclusão. Mas vamos continuar aqui e ver quais ferramentas tu deu pra ele. Vai ser meio ruim. Não é. Sabe por quê? Por quê? Não é. Porque divide de novo a sociedade. É um argumento de divisão. Mas nós vivemos uma escravidão de 300 anos. Nós não podemos, ao longo da nossa vida, que não foi de um passado escravocrata, decidir. Isso não passa por nós. Não? Não. Não concordo, hein? Não. É claro que você não concorda. Pô, você tá falando que dentro da sociedade as pessoas que sofreram lá atrás têm poder de decidir tudo que vai... Não falei isso. Não falei isso. Eu falei o seguinte, existe um processo que a República não resolveu, que é da escravidão, que é grave. Tá. Que é grave, é muito grave. Nós não podemos achar... Primeiro, ninguém é contra a política de cotas por renda, não. Tá, eu também não. Ninguém é contra a política de cotas. Pelo contrário, você tem que atingir a pobreza independente de qualquer coisa. Eu super concordo que existe cota por renda é mais do que necessário. Porque se a gente tá numa sociedade onde uma parcela gigante não tem acesso a uma universidade por questão financeira, a gente tem um problema gigante que precisa de solução urgente. Não é bom pra ninguém ter esse tipo de abismo social. Óbvio, mas independente da política de cotas por renda, que eu não estou defendendo que acabe, você precisa ter uma política de cotas para negros por uma questão de reparação histórica fundamental. Claro que sim. Reparação histórica, velho, me dá um... Sabe, isso é uma ferramenta política que vai ser usada por pessoas que não estão realmente nessa pegada de querer reparar historicamente porra nenhuma. Assim, né? Não dá pra gente ver cota como uma forma de reparação por ter escravizado quase 5 milhões de pessoas por 300 anos, porque não dá pra dimensionar um crime desse. Não existe compensação pra isso. A gente tem que tentar entender que política de cota não é só uma questão educacional, é muito maior do que isso, é cultural também. As cotas não são só pensadas naquele indivíduo que vai conseguir a vaga, e sim como uma forma relativamente mais rápida da gente ver negros e índios em lugares que hoje em dia a gente não vê. Precisa ter mais negro em cargo que exige ensino superior, e ver isso acontecer o quanto antes é necessário para quebrar esse preconceito. Então o objetivo da cota é cultural, é que você, de uma maneira mais rápida, encontre negro como juiz em vez de réu num tribunal. Assim a gente vai saindo dessa realidade onde, na maioria das vezes, o negro está fazendo o trabalho braçal e não intelectual, como se fosse esse todo o potencial que ele tem, e não só um reflexo de uma sociedade que marginalizou o negro depois de escravizar eles por 300 anos. Vocês não acham que ter mais negros e índios nas faculdades vai significar mais negros e índios médicos, advogados, em vez de babá, pedreiro, motorista e segurança? Se a gente deixar por conta, essa mudança só vai acontecer daqui a uns 500 anos. E olha lá ainda, as cotas não são um privilégio. O privilégio é não precisar de cota para estar inserido numa sociedade. E para quem é contra políticas de cotas ou então acha que preconceito não existe no Brasil, pensa um pouquinho aí que além dos 300 anos de escravidão que rolou aqui, que já é motivo de sobra para essa merda permear todas as coisas que a gente vê como verdade se a gente não parar bem ali para raciocinar sobre, ainda por cima, quando finalmente aconteceu a abolição da escravidão, os negros foram chutados para fora da sociedade daquela época. Eram analfabetos, sem a mínima possibilidade de estudar. E para onde é que eles foram então? Pro meio do mato, onde começaram a surgir as favelas. Mas eles ainda precisavam arranjar trabalho. E o que rolava? Eles vinham pra cidade, de onde eles eram chutados de novo por serem vadios e ficarem vagabundeando pela cidade procurando emprego. E esses foram os ingredientes perfeitos para perpetuar o preconceito velado superpoderoso da nossa sociedade atualmente. O preconceito não é especificamente com a cor. O preconceito são as lentes sujas com as quais as pessoas enxergam a cultura, a religião, os trejeitos, os hábitos e até a aparência das pessoas negras. Como, por exemplo, achando que cabelo afro é feio, que usar dread deve feder, que umbanda, candomblé é coisa do diabo, que eles são malandros, vagabundos, que se não cagar na entrada, caga na saída, e mais toda uma infinidade de merda desse tipo que as pessoas falam e não pensam nem um pouquinho ou param pra raciocinar sobre. Vamos continuar assistindo aqui. Outra é foda se for parar em Mas olha o resultado da política de... Olha só, eu faço questão de te mandar os resultados das políticas de cota racial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem resultado concreto. As pessoas atingiram objetivos, isso mudou a realidade social. A UERJ fez um levantamento do quanto isso mudou a vida daquelas pessoas, a vida do lugar onde aquelas pessoas vivem e o desempenho estudantil daquelas pessoas. Isso está documentado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a primeira universidade a adotar política de cotas no Brasil. Então tem algo bem sucedido documentado sobre política de cotas. Não há mais essa dúvida.
Se vale ou não a pena ter política de cotas. Não, a política de cotas já deu cotas, certo. Cotas eu acho Não, de cota racial. Tô falando da cota racial. A UERJ é cota racial. A questão principal não é só o resultado acadêmico, como o Freixo falou ali. O ponto das cotas sociais não é só a educação, é uma questão de integração da sociedade, como eu falei agora há pouco. Agora vamos ver outra parte aqui do podcast, onde eles também estão discutindo sobre cotas, e o Freixo levantou mais um ponto bem interessante. Eu acho que a cota por renda é excelente. Também. Eu só não gosto da cota racial pelo problema das distorções futuras que ela vai causar. Cara, mas a gente vive num país que teve escravidão por mais de 300 anos. É que eu acho que a cota de renda, ela engloba ela reconhece essa realidade. Também. Porque se a pessoa tem um histórico de escravidão, ela provavelmente vai estar na camada mais pobre da sociedade. Então, se ela tem uma política que foca... Monark, o branco pobre tem dificuldade? Óbvio que tem, e é uma merda. Só que o preto pobre tem as mesmas barreiras que o branco pobre, só que é crescido de mais dificuldade que a gente não vê. E esse é o X da questão. O preconceito coloca a barreira que a gente não vê. Tem gente que pensa que o preconceito é só aquele racismo explícito de um negro sendo seguido no shopping por um segurança. Mas quem pensa isso não consegue entender o fato de um negro que vai fazer uma entrevista de emprego e se sai bem nela, mas quando ele sai da entrevista, ele sabe que ele não foi escolhido porque tinha alguém melhor do que ele. Só que além disso, ele fica com aquela duvidazinha de que aquele alguém talvez não fosse tão melhor do que ele. Ele só era branco? É engraçado como a gente não entende e nega isso, e não entender e negar isso é o caminho mais fácil para não entender as cotas. A cota na universidade é para fazer com que o negro frequente ambientes que até então predominavam só os brancos. É para integrar, para aproximar as pessoas e essa cultura diferente delas, de uma forma que o preconceito não afete mais essas relações. Porque no momento em que as pessoas acharem comum e normal ter um advogado, um juiz, um engenheiro negro, aí quer dizer que a gente está progredindo. É nesse convívio que a mágica da sociedade ali vai acontecer. É ali que vão crescer as amizades, os amores, as parcerias de negócio. E é por isso que a gente precisa ter o convívio num local tão importante como uma universidade, para quebrar os preconceitos. Aliás, Monark, deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Você não acha estranho o fato de pouquíssimos convidados que já foram no Flow serem negros? Você não acha estranho não ter convidado nenhum médico negro pro Flow ainda? Ou então algum youtuber grande, tipo o Ei Nerd, falando de filme, de série? Então por que é que os negros não estão aqui? Se você me disser que é só porque os negros no Brasil são pobres e o problema do Brasil é só a pobreza e não a questão racial, eu te pergunto, quantas histórias de superação de pobreza você já ouviu aí no teu podcast? Várias, não é? Várias histórias de pessoas brancas pobres que conseguiram com muito esforço e mérito sair da linha da pobreza, ficar bem financeiramente, profissionalmente. E por que a gente não tem negro contando essas mesmas histórias aí se todos somos iguais e o problema é só a pobreza? Segundo algumas pesquisas aí, mais de 70% das pessoas que vivem em extrema pobreza no Brasil são pretos ou pardos. Então, por que será que tem pouca história de superação de preto aí? Me explica, por que acontece isso? Por que existe esse muro onde o preto pobre não consegue passar, mas o branco pobre consegue? Teve mais uns trechos aí que eu não vou colocar, porque senão ia enrolar, o vídeo ia ficar gigantesco. Mas são aqueles argumentos clássicos de já passou muito tempo, somos todos iguais perante a lei. Quem viveu a escravidão não tá nem mais vivo. Isso me deixa abismada, porque qual a lógica se somos todos iguais? Aí tu vai me dizer que o fato de ter 60% da população carcerária preta ou parda é porque eles querem tá lá? Que os negros estão morando em favela porque eles querem? Eles estão morrendo por aí porque eles querem? Não, né? Não é porque eles querem. Então, não somos todos iguais. Não tem como escravizar um povo cujos netos estão vivos hoje e me dizer que somos todos iguais e que isso não afetou a sociedade. Isso afetou, sim, e criou um abismo social gigante que precisa ser resolvido. Nós estamos há anos com esse problema aí da pobreza, sem se tocar que ele passa pelo problema do preconceito. E você precisa entender que o preconceito está muito além da mera divisão ali entre pobre e rico. Mas é isso aí, eu espero que eu tenha deixado clara a minha opinião aqui sobre tudo isso. Eu também gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre cotas aqui nos comentários, dizendo se vocês são a favor, contra e o porquê. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo.